terapêutica imediata, normalmente, gente, a gente vai fazer na fase aguda. O que a gente vai fazer na fase aguda? A gente vai diminuir os sintomas da inflamação, evitar que o paciente, né, se ele está, pelo menos que ele regrida ao ponto de não ter a perda de função, como a gente viu lá nos pontos cardinais da inflamação, vai evitar, vai diminuir esse grau de inflamação ao ponto que ou volte à fase crônica, ou tem uma recidiva para que a gente possa agir depois. E agora eu vou mostrar para vocês alguns protocolos para você poder fazer essa fase terapêutica na fase aguda. Então, na fase aguda, é um tratamento, né, que não é só para aliviar a dor do paciente, mas também para evitar que ele tenha uma bacteremia, ou seja, que bactérias vão parar na corrente sanguínea dele, que ele tenha uma sepse. Pode acontecer que o paciente tenha uma sepse devido a uma pericoronarite. A pessoa morrer por causa de uma pericoronarite, uma pelinha em cima do dente, é demais, né, gente? O ato cirúrgico aplicado nesse conservador ou invasivo. O que a gente está falando aí? A gente vai diminuir os sintomas do paciente para trazer ele para um estado mais confortável e aí sim a gente fazer a nossa cirurgia. Porque há uma grande chance de você realizar a cirurgia em tecido aberto, em retalho aberto nessa região e você disseminar essa infecção. Que muitas vezes o organismo está dando um trabalho danado para manter contida ali naquela região. E aí você pega o pus, por exemplo, e espalha por todo o tecido, por baixo do periósteo. A chance do paciente ter uma infecção muito maior agora aumentou drasticamente. E o acesso à corrente sanguínea também, porque quando você faz a remoção do dente, faz curetação, você está remexendo todo o tecido ali que estava em volta, né, as células de proteção. Fora que, gente, não sei se vocês já fizeram extração em gengiva inflamada, mas sangra pacas. Então, assim, sangra pra caramba e você não vai enxergar nada. Faça irrigação do espaço pericoronal, né? Pode ser com água morna para você lavar. Nesse momento em que a inflamação já está instalada, a água morna é interessante. Por quê? Porque ela vai aumentar, né? Vai dilatar os vasos, vai aumentar a circulação sanguínea ali naquela região e vai fazer com que aquela inflamação ela saia de uma forma mais rápida. Então, vai ajudar. Fora que é mais confortável do que água gelada, né? Então, você vai lá, vai lavar aquela região com água morna ou uma irrigação estéril, pode ser com soro, tá? Um soro morno. É normal, solução de clorexidina, você pode fazer também uma irrigação com clorexidina a 2%, a gente normalmente no consultório a gente tem a 2%. Você anestesia, né, gente, por favor. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar um tecido, uma gase estéril, alguma coisa assim, e vai esfregar, limpar aquela região. Então o tecido pericoronal suavemente do dente, com cureta, esfregue na superfície inferior com um antisséptico. Então você passa ali clorexidina na gaze ou num algodãozinho estéreo e aí você vai esfregar ali embaixo daquele capuz justamente para limpar aquela região e também desinfetar. Ao mesmo tempo você está desinfetando. Você vai lavar bastante, aí vai repetir esse processo umas 4, 5 vezes. Vai avaliar a oclusão, porque o que acontece? Se você avaliar quando o paciente morde, ele está batendo em cima dessa gengiva, vai continuar tendo um trauma, vai continuar o processo inflamatório. Então, de repente, é interessante você anestesiar e nesse momento você remover um pouquinho. Remove para evitar que continue tendo esse trauma. Se tal condição estiver presente, né, em seguida pensar na remoção do tecido, um ajuste oclusal ou de qualquer coisa que seja necessário para evitar que fique batendo nesse tecido. Agora, se o abscesso pericoronal é evidente, faça uma incisão. Tá? Você vai fazer uma incisão, vai procurar um ponto de flutuação ali dentro do tecido, vai fazer uma incisão, vai drenar aquele pus, você drena bonitinho e coloca um drenozinho para poder ir diminuindo, né? Depois que você conseguiu drenar bem, tirou todo o tecido, só está saindo sangue, deixa um dreno para continuar saindo ali por alguns dias. Aqui está falando que você pode fazer a drenagem também com uma agulha de bisturi elétrico dobrada. Aí você vai e consegue fazer essa incisão. Se quem não tem bisturi elétrico não precisa ficar estressado. Pode fazer com bisturi normal que dá certo. O que mais que a gente pode fazer na fase aguda? Em casos mais severos de pericoronarite, né, os sintomas sistêmicos podem estar presentes. Então, o paciente pode ter febre, ele pode ter uma dor pulsante, né, que dói a cabeça, dói a garganta, ele sente dor no ouvido. Quer dizer, a infecção está se alastrando. Então, é interessante a gente entrar
com um antibiótico e um analgésico para diminuir a dor e ajudar o organismo do paciente a combater essa infecção. E aí nós temos vários protocolos, tá certo? Aqui eu estou mostrando um protocolo com a amoxicilina, aí o pessoal fala assim, Bianca, mas você falou lá atrás que a amoxicilina, muitas células de bactérias que causam a infecção da pericoronarite, elas produzem beta-lactamase, né? E com isso, elas vão inibir a ação da amoxicilina. Tá, só que quando você associa a amoxicilina a metronidazol, aí acaba esse problema, acaba esse BO. Então, o que você pode fazer? Você pega lá a amoxicilina, 500 mg, 3 vezes ao dia, por 7 dias. E você coloca o metronidazol, 400 mg, tá? 3 vezes ao dia, junto, para o paciente tomar junto. Então, ele vai tomar esses 2 comprimidos. Às vezes, você consegue até associado. Tem o metronidazol associado à amoxicilina, se eu não me engano. E aí, o paciente vai tomar um comprimido a cada 8 horas, acabou o seu problema, tá? Normalmente, a amoxicilina resolve. Aí o paciente que é alérgico à penicilina, você pode usar também a eritromicina, 500 mg, 4 vezes por dia, durante 5 dias, também adequado. O que você vai fazer com isso? Vai ajudar a enxugar os sintomas. Um analgésico pode ser o seu analgésico de escolha, dipirona, Tilenol, né? Você pode usar o Tilex, por exemplo, que ajuda na dor mais forte. Enfim, você pode ser o seu analgésico de escolha, tá? Que o Tilex ele tem codeína, né? Dê instruções de higiene oral ao paciente, né, com bochecha. Então, assim, tem que deixar bem claro que tudo isso começou por causa que ficou comida parada ali embaixo. E mostrar para o paciente como que ele tem que fazer a higienização. Aí você vai falar, não, isso não é para sempre, isso é só para a gente conseguir diminuir ali a agudização, né, diminuir essa parte aguda, para a gente poder agir depois, com segurança, com certeza de que você não vai ter uma infecção pior do que essa que já está instalada. Outra coisa também, né, que pode ajudar, água salgada morna. Eu vi alguns artigos científicos que falam que dá muito certo, tá? Botar um pouquinho de sal na água, esquentar, deixar ela mais morninha, né? E aí o paciente faz bochecho com água morna por 3 vezes ao dia. Eu, particularmente, gosto da clorexidina nesse caso. Eu faço o paciente fazer bochecho 3 vezes ao dia, comprar clorexidina sem álcool e fazer bochecho 3 vezes ao dia. Dessa forma, você consegue diminuir aí rapidamente, né? Diminuir bastante o quadro.